E aí, meus amigos, como vocês estão? Tudo de boa? Tudo certo? Então, vamos continuar agora correção de questões de cones da SpaceX, tudo bem? Show de bola? Então, a gente vai começar agora a corrigir. Você já assistiu a teoria aí em cima de cones? Tenho certeza que você já assistiu. Se você não assistiu, assiste. Assiste, né? Tudo bem? Bom, vamos começar? Desce para a tela aqui comigo, então. Resolução de questões de cones. Vamos direto para a questão 1. Vamos lá. A figura abaixo representa a planificação de um tronco de cone reto, com a indicação das medidas dos raios das circunferências das bases e da geratriz. A quantidade de dá que apareceu, né? De cone, da medida, do raio, da circunferência, da base, da geratriz. Nossa Senhora. Tudo bem. Tá, ele então tem um tronco de cone planificado. Beleza. Qual é a medida da altura desse tronco de cone? Bom, gente, você consegue ver o tronco de cone aí? Deixa eu te ajudar. Olha. É como se fosse um pudim, ok? Olha o gordo falando de comida. Olha, professor, rapaz. Deixa eu tentar fazer direitinho. Opa, foi. Agora vamos subir assim. Agora assim. Tá aí. Esse aí é um tronco de cone, tá bom? Percebam que esse 13 seria essas medidas aqui, olha. Presta atenção, ó. Isso aqui é um exemplo de segmento que mede 13 de acordo com a planificação, tá? Bom, isso aqui em cima é um centro de um círculo de raio 6. Isso aqui embaixo é o centro de um círculo de raio 11. E nós temos aqui a altura que nós procuramos, correto? O que você faz? Olha aí que lindo, ó. Esse triângulo retângulo aqui, ele mata a questão. Você concorda com isso? Isso acontece porque se esse pedacinho aqui mede 6, é porque esse pedaço aqui mede 5, já que tudo mede 11, certo? Aí esse triângulo retângulo que eu rachurei ali, eu vou desenhar ele à parte aqui. Hipotenusa 13, H, e aqui mede 5. Tudo bem? Esse triângulo retângulo é um triângulo pitagórico, tá bom? Você já sabe que H mede 12. Mas se você quiser fazer Pitágoras, fazer do outro lado. 13 ao quadrado é igual a H ao quadrado mais 5 ao quadrado, né? O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. 169 é igual a H ao quadrado plus 25, correct? Então, H ao quadrado é igual a 144, 12 centímetros. Gabarito, letra B de bola. Muito bem, próxima questão. Questão 2. Um recipiente em forma de cone circular reto, com raio da base R e altura H, está completamente cheio com água e óleo. Sabe-se que a superfície de contato entre os líquidos está inicialmente na metade da altura do cone. Para de ler aí. Dá uma olhada aqui, para cima. Tentei encaixar a caneta ali, não consegui. Galera, seguinte. Pirâmide e cone partido no meio, falou de volume entre tronco, plá, 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 sólido semelhante.
Deixa eu te explicar como é que funciona. Funciona assim, ó. Deixa eu te explicar. Desce aqui. Vamos lá. Você vê 2 cones aí? Eu vejo 2 cones. Deixa eu te mostrar um deles. Olha aqui, ó. Esse carinha vermelho aqui é um cone, tá? Esse carinha verde aqui é outro cone. Portanto, 2 cones. Tudo bem? Vamos dizer que essa altura aqui seja H. Então, é claro que essa altura aqui também é H. Sim, porque está na metade da altura. Tá bom? Então, essa alturona aqui, que eu vou chamar de Hzão, o que se pode dizer sobre ela? Eu já vou falar mais sobre essa alturona. Por enquanto, eu só estou dizendo as medidazinhas, ok? Qual é o volume dessa camada de óleo? Eu não sei. Qual é o volume dessa camada de água? Eu também não sei. Eu vou chamar de Vzinho, pode ser? É o volume do cone pequeno. E eu vou chamar de Vzão o volume do cone grande. E agora eu vou te ensinar uma parada que você, sobe aqui comigo, que eu quero que você guarde para o restante da sua vida. Isso é muito importante, mas muito importante para você, para prova de oficialato, para concurso público, para vestibular, para Enem, tudo. Isso que eu vou te ensinar agora, que eu já falei em aulas anteriores, mas é sempre bom falar. Vale, é muito importante. Eu não tenho como explicar como isso é importante. Isso pula uns 600 quilos de conta da sua prova, certo? E é muito fácil. Essa é a parte mais legal. Isso é fácil, ok? Em geral, se usa isso com cones e pirâmides, ok? E com o bico à mostra, né? Você corta e fica uma piramidezinha e uma piramidezona. Um conezinho e um conezão. Quando você tem esta configuração, isto aqui funcionará. Deixa eu te explicar o que eu vou fazer. Desce na tela. Pegue a alturona e divida pela alturinha, tudo bem? Do nada, professor, do nada. Agora, pegue isso aqui, essa razão que você fez, né, essa divisão, e eleve do nada ao cubo. Quando você fizer isso, isso vai se transformar magicamente no volumão dividido pelo voluminho. Isso aqui é muito útil. Deixa eu te mostrar como que isso é útil. Olha só. Eu não sei nada sobre isso aqui, mas eu sei que a alturona, ela é 2Hzinho, certo? Corta Hzinho com Hzinho, 2 ao cubo é 8. Então, Vzão sobre Vzinho é igual a 8. O volumão é 8 vezes o voluminho. Cara, eu acabei de descobrir que esse cara é 8 vezes maior do que o cone verde. Então, o cone vermelho é 8 vezes maior que o cone verde. Agora, pensa comigo. O cone vermelho tem volume 8V. O cone verde tem volume V. Então, o restante tem volume 8V menos V, que é igual a 7V. Então, o volume de óleo é 7V. O volume de água, V. E o volume total, 8V. Até aí, tudo bem? Bom, vamos ver o que acontece agora. Se essa torneira for aberta, eu tive que colocar o H aqui porque nas opções originais tinha H e eu esqueci.
Se essa torneira for aberta exatamente até o instante que toda a água e nenhum óleo escoar, então a água foi toda embora. Escoa. Beleza. Qual é a altura do nível de óleo? Então agora o meu cone, ele não tem mais água dentro dele. Ai, Jesus. O meu cone não tem mais água dentro dele. O meu cone possui apenas óleo. Já que é óleo, né? Vamos colocar cor de fritura assim, ó. Disso o senhor entende, né? Olha, rapaz. Então nós temos aqui um cone, tá certo? Isso aqui é óleo. Ok? Beleza. Bom, agora, sabe o que é mais legal? Eu sei quanto de óleo que tem aqui. O volume de óleo que tem aqui é 7V. E o volume total disso aqui é 8V, certo? Ele não quer saber a altura? Eu sei, ele disse, né, que a altura grande. Ele chama a altura grande de Hzinho. E essa altura aqui eu não sei. Vou chamar de X. Olha como vai sair rápido essa resolução. Pega a altura grande, que agora é H, e divide pela alturinha. X, certo? Eleva isso ao cubo e automaticamente isso vira o volume grande dividido pelo volume pequeno. Corta V com V. Passa a raiz cúbica para o outro lado, isso fica H sobre X é igual a raiz cúbica de 8 sobre 7. Raiz cúbica de 8 é 2. E aqui embaixo fica a raiz cúbica de 7. Aí você multiplica cruzado. 2x é igual a H vezes a raiz cúbica de 7. Passa o 2 para o outro lado. Raiz cúbica de 7 sobre 2 vezes H. Gabarito letra A. Tudo bem? Corta-se de uma circunferência de raio 4. Raio 4. É de verde mesmo. Um setor circular de ângulo π sobre 2. O ângulo do setor é π sobre 2. E o raio é 4, ou seja, a geratriz do cone é 4, como a gente viu lá na teoria, né? O raio é a geratriz, certo? O raio do setor cônico é a geratriz. Deixa eu trazer esses dados para cá, já que não precisa mais de nada. Φ é π sobre 2 radiano e G igual a 4. Se você estiver viajando na maionese aí, é porque quando você tem um cone, desenhar meio rápido, se você corta ele, tá? À medida que ele vai se abrindo, ele vai ficando mais perto de um setor. Esse setor aqui é esse setor que ele criou aqui, tá bom? Então isso aqui se desdobra num cone, tá? Como se fosse um origami. Bom,
é construído a partir desse setor circular, lá. Qual é o volume desse cone? Então, a gente lembra fórmula que relaciona φg, fórmula que a gente viu lá na teoria. Se não lembra, dá uma olhada na teoria. Φ é igual a 2πr sobre g. A gente sabe que φ é π sobre 2 e que g é 4, certo? Corta 2 com 4, vira 2. Corta 2 com 2, π com π, raio é igual a 1, certo? Bom, se o raio é igual a 1, a gente pode utilizar Pitágoras naquele triângulo importante que tem dentro de um cone, certo? Você se lembra desse triângulo? É esse triângulo aqui, ó. Isso aqui é geratriz, isso aqui é altura, e isso aqui é raio, certo? Portanto, geratriz ao quadrado é altura ao quadrado, mais raio ao quadrado. Eu sei que G é 4, H é o que eu procuro, e R é 1. H ao quadrado vai ser 16 menos 1, 15. Portanto, H é igual a raiz de 15. Tudo bem? Ele quer o volume. Eu tava olhando, não tem raiz de 15, é porque ele não quer altura, ele quer volume. Então, o volume é igual a área da base vezes a altura sobre 3. Isso fica π vezes o raio. Cadê o raio? Aqui. 1 vezes raiz de 15 sobre 3. E aí, reescrevendo, isso fica raiz de 15 sobre 3 com um π na frente. Gabarito, letra C de casa. Próxima questão? Questão 4. Vamos lá? O valor da altura de um cilindro reto de raio R, cujo volume é a soma dos volumes dos sólidos 1 e 2, é... Que questão trabalhosa. Essa é bem trabalhosa, não pela geometria espacial, vai ser rápida, mas é o trabalho mesmo que dá. As contas são chatas, né? Já dá para ver que é chato. Bom, vamos calcular então primeiro o sólido 1, né? Ele tem duas partes, a parte de baixo e a parte de cima. Aliás, os dois têm isso, né? Então deixa eu separar os dois. Fazer essa separação unidimensional mesmo. Então, pronto. Vamos calcular primeiro a parte de baixo de cada um, ok? Então, desse sólido à esquerda. Desse sólido à esquerda, a parte de baixo dele é um cilindro. É um cilindro de volume π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, que é A sobre 2. Tá aí. Ele quer a resposta em função de R e A? É porque vai cortar R. Tá, no final a gente vai ver. O volume aqui embaixo é igual, né? Porque tem o mesmo raio e tem a mesma altura. Então, é o mesmo cilindro. Pronto, os sólidos de baixo já foram. Agora vamos para cima. Os sólidos de cima. Vou começar pela direita agora. Aqui em cima você tem um cone. É um cone de... É um cone de altura A sobre 2. Como é que o senhor sabe que é A sobre 2? Porque tudo mede A. Isso aqui mede A sobre 2. A menos A sobre 2 dá A sobre 2. Certo? Então, vai ser, o volume fica igual. É o mesmo raio. A altura vai ser A sobre 2, só que agora divide por 3, certo? Então, isso fica πr ao quadrado A sobre 6. É 2 vezes 3, né? E agora? E esse sólido aqui?
Pois bem, se eu completasse um cilindro aqui em cima, vou completar para você ver. Não. Se eu completasse um cilindro aqui em cima, você concorda que o sólido que ficou em cima e o sólido que ficou embaixo são iguais? Esse sólido aqui é igual a esse sólido aqui. Isso significa que esse sólido que tem aí em cima é a metade de um cilindro, certo? Então, como é que a gente calcula isso? É o volume de um cilindro de altura A sobre 2, visto que isso aqui também mede A sobre 2, só que pela metade, certo? Isso fica πr ao quadrado A, 2 vezes 2 dá 4. Agora eu quero somar esses volumes. Olha que chato, né? Então vamos lá, πr ao quadrado A sobre 4, mais 2 vezes πr ao quadrado A sobre 2, porque são dois iguais, mais πr ao quadrado A sobre 6. Isso tem que ser igual a um cilindro reto de raio R, e ele quer saber qual é a altura desse cilindro. Então, vamos igualar isso aqui a um cilindro que não é nenhum desses, que tem o mesmo raio e uma altura que eu desconheço. O que eu faço? Tem πr ao quadrado em tudo, né? Corta πr ao quadrado, corta πr ao quadrado, corta πr ao quadrado, ficou A sobre 4, mais 2 corta com 2, dá A, mais A sobre 6, é igual a H. Faz o MMC, H fica igual a... MMC aqui é 12. 12 dividido por 4 dá 3, isso aqui fica 3A, mais 12A, mais 2A. 3 mais 2, 15 mais 2, 17 12avos. Já. Gabarito. Letra E. Show de bola, gente? Tranquilo? Próxima questão, questão 5. Uma questão de sólido de revolução. Vamos lá? Na figura abaixo, a equação da circunferência é x ao quadrado mais a lá. E a reta suporte lá tem coeficiente angular igual a raiz de 3. A gente já lida com isso, tá? Qual é o volume do sólido gerado pela rotação do trapézio MNPO? Isso aqui é muito importante. Em relação ao eixo Y. Eixo Y é esse, correto? Quando eu vou desenhar aqui do lado. Fica um pouco mais fácil. Eu quero girar esta figura aqui. Acho que eu vou fazer de outra cor. Eu quero girar esta figura aqui. Girar, né, professor? De polinômios, né? Relações? Não, nesse não, cara. Girar de rotacionar mesmo. Ah, achei que era girar. Quem entendeu, entendeu. Então, nós temos aí, então, um trapézio. Certo? Nós temos aí, então, um trapézio. Ele vai girar em torno do eixo Y. E quando ele gira em torno do eixo Y, a figura que se forma é justamente um tronco de cone. Tudo bem?
Eu já vi ali o Vitor falando do Teorema de Pappus. Sobe aqui comigo. Funciona, claro. O Teorema de Pappus, inclusive, ele chega a ser melhor, né? Porque ele funciona para qualquer figura. Mas não vou falar de Teorema de Pappus, tá bom? Tem que achar o centro geométrico da figura, fazer a distância até a reta da onde se gira. Foge um pouco o objetivo. Mas é excelente que você saiba do Teorema de Pappus, sim, bem desconhecido. Bom, desce na tela aqui comigo, então. Aí, gente, nós temos o seguinte. Eu tenho que fazer uma analogia entre as coisas que estão aqui e as coisas que estão aqui na figura já 3D. Finge que isso aqui tá girando pra caramba, tá bom? Isso aqui tá girando pra caramba. Deixa eu dar um efeito de rotação aqui. Então isso aqui tá girando pra cacete, tá muito rápido, tá bom? Tá girando bastante, tá? É por isso que você tem esse efeito de sólido, de revolução, tá? Porque ele tá girando tanto que ele causa esse efeito. Muito bem. Então vamos começar. Em primeiro lugar, geometria analítica. Isso aqui, lá da geometria analítica, a gente deduz que isso aqui é uma circunferência de raio raiz de 3. Circunferência de raio raiz de 3. Ok? Aí, a gente acabou de descobrir que isso aqui mede raiz de 3. E isso aqui também. Só que ele disse que esta reta é uma reta de coeficiente angular raiz de 3. Coeficiente angular é a tangente do ângulo anti-horário, formado entre a reta e o eixo x. Só que aí, alfa é igual a 60 graus. Então, este ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. E aí, gente, este triângulo que eu estou marcando de laranja agora virou um triângulo equilátero. O que faz com que este lado MN meça raiz de 3. Ok? Beleza. Agora, a gente precisa encontrar PO, porque para a gente encontrar volume do tronco de cone, você lembra da fórmula? Volume do tronco de um cone é πh sobre 3 vezes Rzão ao quadrado mais Rzão Rzinho mais Rzinho ao quadrado. Tá? Então, fórmula do volume do tronco. Para eu achar essa altura aqui, eu posso fazer uma trigonometriazinha rápida nesse triângulo vermelho que eu estou marcando aí. Isso aqui mede raiz de 3. Isso aqui mede h. E este ângulo aqui é um ângulo de 30 graus. Aí você pode utilizar o cosseno de 30. Ou você pode ver que isso aqui é a altura desse triângulo equilátero também, tanto faz. Bom, cosseno de 30 é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Só que cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2, certo? Então, você multiplica cruzado, fica 2h igual a 3. Achei h. h vale 3 meios. Então, para este tronco de cone, esta altura aqui mede 3 meios. O raio maior, deixa eu colocar 3D, vai. O raio maior é raiz de 3, certo? E o raio menor é esse cara aqui, que dá para encontrar de novo
pela trigonometria, ou triângulo egípcio. Beleza? Aí, uso o seno de 30. Seno de 30 é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Só que isso aqui é meio. Passo raiz de 3 para o outro lado. R é igual a raiz de 3 sobre 2. Encontrei o raio menor. Ok? Então, eu tenho na minha informação o raio maior, o raio menor, e eu também tenho a altura. Eu achei a altura, não achei? 3 meios. Então, agora, começar a fazer conta, né? Vamos lá. Vou fazer aqui mesmo, pode ser? Volume é igual a πh sobre 3 vezes r ao quadrado, mais rzão, rzinho, mais rzinho ao quadrado. Isso fica π vezes h sobre 3 vezes o raio maior ao quadrado mais o raio maior vezes o raio com a menor medida. Respeitar os colchetes. São das únicas pessoas que faz isso, mas para mim faz toda a diferença. Então, raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Bom, corta 3 com 3, isso fica π sobre 2 vezes 3 mais 3 meios mais 3 quartos, certo? Aí, fazendo essa conta, vou fazer MMC, né? Dentro dessa jossa aqui, gente, eu botei igual, vezes 12. Aliás, não precisa de ser 12, né? 4. Por que 12, meu Deus? Isso aqui dá 12. Ah, foi por isso. 4 dividido por 2 dá 2, 6 mais 3. Isso fica 18, 21 π sobre 8. Gabarito. Letra B de bola. Tudo bem?